Universo Diverso, com Luciana Neri. Vitória da Conquista e a escuta protegida de crianças e adolescentes. Para falar sobre o tema, nós convidamos o secretário municipal de Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista, Michael Farias. Ele é graduado em Direito pelo ESB, especialista em proteção integral às crianças e adolescentes, atua também aí na área de defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes e da política pública de assistência social. Michel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco aí, do que é a escuta protegida em Vitória da Conquista. É um prazer muito grande, na condição de secretário municipal de Desenvolvimento Social, nós contarmos um pouco da história da implementação da Lei 13.431 de 2017 e posteriormente do Decreto 9.603 de 2018. Ambas as normativas tratam sobre o novo modelo que o Brasil deve implantar de escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. É um importante marco, na legislação brasileira, que busca enfrentar um dos fenômenos mais presentes no cotidiano dos municípios brasileiros, que é o fenômeno da revitimização. E o que é esse fenômeno de revitimização, Michel? É o fenômeno pelo qual uma criança ou um adolescente que é vítima ou testemunha de violência, ele tem que repetir sobre a situação de violência em delegacias, em conselhos tutelares, na justiça, perante outras autoridades, muitas vezes nas escolas também. E à medida em que essa criança, que é vítima ou testemunha de violência, ela tem que falar por várias vezes sobre essa violência, isso acaba revitimizando-a, rememorando nessa criança essa violência que foi sofrida e traz efeitos muito negativos para o desenvolvimento psicológico, emocional dessa criança e desse adolescente. Certo, Michel. Quais são os casos mais recorrentes de violência e quem é que pratica essa violência contra essas crianças e esses adolescentes? Os casos mais frequentes de violência que chegam até as autoridades estão relacionados com a violência sexual, onde majoritariamente mulheres e crianças são vítimas desse crime. E isso guarda uma relação direta da maneira como o crime acontece e de quem os pratica, Porque, na grande maioria das vezes, quem pratica a violência sexual contra criança e adolescente são adultos que exercem ou alguma função de cuidado com essa criança e esse adolescente, ou que mantém uma relação de confiança com a própria família da criança e do adolescente. O que os pais ou responsáveis ou o adulto que desconfia dessa violência pode fazer para identificar situações aí de violência contra crianças e adolescentes, Michel? Sempre a advertência que a gente faz para que os adultos, pais e mães, tenham sempre o cuidado de estar observando seu filho, qualquer tipo de comportamento que fuja ao padrão de comportamento dessa criança, onde naturalmente ela age dessa ou daquela maneira e começa a agir diferentemente. Então há uma prevalência desses crimes sexuais, contra crianças, contra meninas especificamente, e é necessário que toda a sociedade ela tenha essa clareza da importância de denunciar e de encaminhar os órgãos de proteção. A Lei 13.431, que em seu artigo 10º, prevê que a escuta especializada e o depoimento especial serão realizados em local apropriado e acolhedor. Por que a adoção dessa lei, Michel, aqui em Vitória da Conquista? Todo município brasileiro, todos os estados também, eles precisam obrigatoriamente implementar essa lei. Vitória da Conquista está sendo um modelo de destaque nacional, Tanto que nós recebemos aqui em Vitória da Conquista a presença da rainha Silvia da Suécia, que é a quem comanda a Childhood Brasil, que é uma ONG que trabalha com o enfrentamento de violência sexual de crianças e adolescentes. E qual o mérito aí da nossa cidade em relação à implantação da lei? Vitória da Conquista está sendo pioneiro, o município, exatamente pelo fato de que nós criamos uma estrutura no ano de 2021 chamada Complexo de Escuta Protegida, que é uma estrutura física toda montada para a garantia do depoimento, de tomada do depoimento especial de crianças vítimas ou testemunhas de violência. E quem teve essa ideia aí da construção desse projeto e quais foram as parcerias necessárias para a viabilidade dele?
A ideia ela surge de uma decisão política do governo de implementar essa lei, já que era uma responsabilidade do município, e que, em parceria com a Childhood Brasil, que nos assessorou e nos deu uma consultoria especializada para a implementação dessa lei, nós também nos conectamos com outros parceiros, a exemplo do Poder Judiciário, do Ministério Público da Bahia, da Defensoria Pública e da Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Civil. E a partir dessas tratativas nós criamos um espaço que foi arquitetonicamente pensado para que essa criança, esse adolescente vítima de violência, ele não precise circular em toda a rede no município. Antes essas crianças sofriam bastante, né? Tendo que relatar essa situação em diferentes espaços. Ser atendido no conselho e falar sobre essa violência, ser atendido pelo delegado e ter que falar sobre essa violência, ser atendido pelo juiz e falar sobre essa violência. Então a gente vai ter um único espaço, onde lá nós teremos também 2 profissionais, né? Que são os entrevistadores forenses, que são técnicos treinados para a adoção do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que nada mais é do que um método para a tomada do depoimento de crianças vítimas ou testemunhas de violência. E quais são as vantagens desse método, Michel? Um método que é muito menos invasivo, que traz consequências bem menores, porque é inevitável você falar com uma criança ou um adolescente sobre a violência sem que isso de algum modo interfira ou traga algum sentimento para essa criança. Todavia, essa tomada de depoimento vai ser feita com profissionais especializados, que são servidores públicos cedidos pela Prefeitura de Vitória da Conquista, né? Esse espaço é mantido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a partir dessa dinâmica de trabalho, tanto a figura do juiz como o delegado, elas vão até o complexo de escuta e lá fazem a tomada do depoimento dessa criança vítima ou testemunha com o auxílio dos entrevistadores forenses. Quem é o principal público, né? São os meninos ou as meninas? É preciso a gente sempre lembrar que a maior parte dos casos de violência ocorrem contra meninas, adolescentes e crianças. Então, majoritariamente, as mulheres, elas apontam como um dado muito específico, né? E isso está presente em todo o Brasil, Vitória da Conquista não é diferente. Daí a necessidade de que a gente tenha uma forma de abordagem a essas meninas e também meninos, quando são vítimas, diferenciada, né? O que faz de Vitória da Conquista destaque nacional através do complexo de escuta protegida e de um amplo processo de discussão que foi feito com os diversos atores da rede de proteção à criança e ao adolescente em Vitória da Conquista, onde também nós pactuamos o que nós chamamos de fluxo de atendimento integrado de criança e adolescente e um outro documento que é o Protocolo de Atendimento Integrado a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. E como é que isso acontece em outros municípios? Nos municípios brasileiros, não há uma definição muito clara de como essa criança, esse adolescente vai ser tratado durante essa rede, para onde vai, como deve ser esse atendimento. Então, Vitória da Conquista, para além de ter criado o complexo de escuta protegida, também criou 2 importantes instrumentos de gestão dessa rede. Isso qualifica os encaminhamentos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, estrutura os órgãos municipais para um melhor atendimento a essas crianças e adolescentes e, o que é mais importante, evita a revitimização de crianças e adolescentes como um fenômeno extremamente danoso e que traz prejuízos para o desenvolvimento biopsicossocial dessas crianças e desses adolescentes. Michel, e como era que isso acontecia no modelo tradicional? No modelo tradicional, né, de escuta de crianças e adolescentes, elas circulavam na delegacia, iam nos conselhos tutelares, iam perante a autoridade judicial, né, o juiz de direito, que fazia a tomada do seu depoimento. Isso vai acabar em Vitória da Conquista, aliás, isso já acabou, porque através do complexo de escuta protegida nós temos lá tanto a figura do juiz ou do delegado, como também dos entrevistadores forenses e de uma equipe que está treinada para poder fazer a recepção dessa criança no complexo, evitando qualquer tipo de exposição, situação vexatória e o que é mais importante também, lá a criança não tem contato visual com o agressor, né, o suposto agressor. No modelo tradicional isso já não acontecia. Muitas vezes a criança estava na mesa de audiência perante quem praticou a violência contra ela. Isso é extremamente danoso, trazia prejuízos enormes do ponto de vista psicológico e emocional para criança e adolescente, e isso não mais acontece em Vitória da Conquista. E isso é o resultado de muitas parcerias, né, Michel?
em virtude desse esforço coletivo que integrou a Prefeitura de Vitória da Conquista, o Poder Judiciário, o Ministério Público, os Conselhos Tutelares, a Defensoria Pública e a Polícia Civil também. Então, a partir dessa integração entre os órgãos que estão na rede de proteção, nós convergimos a ação de proteção sobre essa criança e adolescente, trabalhando de forma extremamente especializada e dentro de um método que foi construído a partir de uma discussão nacional. E que método é esse, Michel? O Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que foi chancelado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que trabalha todas as diretrizes de como o Poder Judiciário no Brasil deve encaminhar e fazer seus procedimentos de modo a garantir direitos da população brasileira. Os números, de atendimento desse importante equipamento aí, que é a escuta protegida de Vitória da Conquista. Quantas crianças e adolescentes já atendidos? Até agora foram mais de 100 audiências que aconteceram no complexo de escuta protegida, casos que envolviam situações de violência contra criança e adolescente. Isso já é um número significativo, partindo do pressuposto de que essas 100 crianças ou adolescentes, elas poderiam estar circulando essa rede, falando sobre essa violência para vários órgãos, e isso já não mais acontece em Vitória da Conquista. E como exatamente ocorre o encaminhamento dessas crianças e adolescentes, Michel? A partir do momento em que essa criança ela é encaminhada ao complexo de escuta protegida, seja pela autoridade policial, pelo próprio juiz, para ser feita a tomada do seu depoimento, isso vai ficar gravado numa mídia, lá dentro do complexo de escuta. Inclusive, nós temos equipamentos de alta tecnologia que faz a captação tanto do áudio como também do vídeo, Essa criança ela fica numa sala específica. Nessa sala, a criança junto com o entrevistador faz essa interação, e existe uma outra sala que é a sala de audiência, onde estão os adultos, onde estão as autoridades. Nesse caso, o juiz, o delegado, o promotor de justiça, o defensor público ou o advogado que eventualmente esteja defendendo o seu réu. E isso é muito importante para a condução do caso, não é? É uma forma de funcionamento onde a criança não tem esse contato com quem está na mesa de audiência, Ela está em outra sala com um profissional especializado que foi treinado para poder utilizar o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que é um método menos invasivo para extrair da criança informações que são importantes no processo criminal, que eventualmente vai servir de base para uma condenação de um eventual agressor. E esse método representa um avanço que tem apresentado bons resultados, não é isso, Michel? Pesquisas vêm demonstrando no Brasil que a tomada do depoimento especial, ela melhora a qualidade da prova, Ela melhora a maneira como o juiz vai entender como o fato ocorreu, como os detalhes dessa violência, para a partir daí aplicar a pena, a sanção criminal diante dos casos de violência. Quais são, Michel, os desafios para a implementação da lei, como ela deve ser, e da escuta protegida? No que se refere aos desafios para a implementação da escuta protegida em Vitória da Conquista, primeiro é a gente superar um modelo tradicional de se escutar crianças vítimas ou testemunhas de violência, No modelo tradicional, a criança sai circulando pela rede. Então, nesse novo modelo, onde nós queremos ouvir uma única vez essa criança, e ao ouvir essa criança a gente vai gravar, a fim de que essas informações subsidiem o juiz ou o delegado na tomada de providências contra quem praticou essa violência contra criança e adolescente. Então, o primeiro desafio, o grande desafio, é mudar a cultura organizacional, Os órgãos precisam se reestruturar, precisam criar novas dinâmicas de trabalho. O segundo é de que a própria população ela continue denunciando os casos de violência para que essa rede possa atuar de maneira a proteger crianças e adolescentes. E o terceiro é de que todos os órgãos, o Judiciário, a Prefeitura, o Ministério Público, a Defensoria, precisam manter acesa essa chama de compromisso coletivo para nós continuarmos protegendo integralmente crianças e adolescentes. Isso vai exigir investimentos financeiros, que inclusive a Prefeitura de Vitória da Conquista, nesse projeto, investiu mais de R$1 milhão, como também os outros órgãos vão ter que se movimentar no sentido de criar a infraestrutura necessária para que eles cumpram as diretrizes previstas na Lei da Escuta Protegida. E Vitória da Conquista à frente aí nesse processo, da implantação da escuta protegida. É importante a gente reconhecer todo esse esforço que o município de Vitória da Conquista vem fazendo para implementar a Lei da Escuta Protegida,
que é uma lei que traz uma nova perspectiva de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no Brasil. Vitória da Conquista tem sido pioneira nessa implementação da lei. Desde 2020 esse processo foi iniciado, nós estamos em construção. Inclusive costumamos sempre dizer, Luciana, que nós somos um processo de implementação em execução, em construção, onde a Prefeitura, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os conselhos tutelares estão convergindo os entendimentos, buscando criar mecanismos, pactuar regras de como os serviços vão funcionar no âmbito da rede de proteção, para que essa ação protetiva à criança e ao adolescente não gere revitimização. Revitimização a gente poderia definir como o processo da criança ter que contar várias vezes e reviver esse trauma dela ali por muito tempo. E isso aqui em Vitória da Conquista não acontece mais, né, Michel? Conseguimos construir, criar essa integração entre os órgãos que é tão sonhada por vários municípios brasileiros. Daí dizer que Vitória da Conquista recentemente recebeu a presença da rainha Silvia da Suécia, que veio de perto conhecer o Complexo de Escuta Protegida, que é um projeto também pioneiro, feito pela Prefeitura de Vitória da Conquista em articulação com esses órgãos que eu já falei, mas que conta com o apoio da Childhood Brasil, que é uma ONG mantida pela rainha e que vem nos assessorando nesse processo de implementação. A ideia aqui é que crianças e adolescentes possam verdadeiramente ser protegidas e que essa rede busque todos os mecanismos para punir aqueles que praticam violências contra crianças e adolescentes. Muito obrigada, Michel.